se nós quando escolhemos alguma coisa para a nossa vida, nós temos que perceber, será que eu posso fazer isto o resto da minha vida? É saudável ou não? Será que eu posso aplicar a todos os membros da minha família, incluindo as minhas crianças? Sim ou não? Então, sim, é saudável. Será que isto é algo que eu me vejo a fazer o resto? Todas essas perguntas contam. E isto é importante logo no início, e daí a importância da comunidade, do suporte, para nós percebermos que não estamos sozinhos e que existem estas ferramentas certas. E isto é uma das coisas, por exemplo, que nós fazemos nos desafios, é colocar logo estas ferramentas à disponibilidade para que as pessoas saibam que existe esta possibilidade. Como é que eu meço a cetose? Ok, passa na farmácia, compra o seu equipamento, faz a medição. Como é que eu meço o meu sono? Ok, temos estas tecnologias, estas. Como é que eu otimizo a minha cetose? Temos as tonas, como é que eu posso fazer melhorar o meu sono? Como é que tudo isto, portanto, isto é fundamental logo no início e isto vai definir o nosso sucesso e, acima de tudo, esta motivação que nós temos que ter para alcançar a nossa melhor versão. E a maior parte das pessoas nem sequer sabe que tem uma melhor versão. A maior parte das pessoas nem sequer sabe o que é ter mais energia. Será que é possível eu ter mais energia? Eu penso, ok, esta pessoa que tem mais energia, que está aqui ao meu lado, é alguém que a genética dela é muito mais otimizada do que a minha. Ou então é porque ela pratica exercício todos os dias. Nós temos todos a mesma biologia. Depois, a verdade é que existem alterações que nós vamos... O nosso meio ambiente é extremamente importante, obviamente, se falamos aqui da epigenética e da importância que o ambiente tem nos nossos genes e no nosso organismo, mas nós partimos todos do mesmo princípio e, portanto, nós podemos todos alcançar uma melhor versão. Isso, para mim, é o conceito de ser super-mulher ou de ser super-homem. Um bocadinho fugindo aqui ao efeito da Marvel, não é? Do super-herói que voa. Ser super-herói todos os dias é isso, é nós vivermos e dizer, hoje eu vou viver o meu maior potencial. Com aquilo que tenho, eu posso não ser um atleta de alta competição, voltamos ao mesmo, a performance. A performance não é só para o atleta, é para o avô que quer ir jogar a bola com o neto, é para a mãe que tem que carregar o bebê ao colo até ao quarto andar, todas as pessoas podem otimizar a sua performance. E isto tem que ser feito desta forma, portanto, acho que é fundamental. Não deixa de ser importante falarmos da questão do consumo do açúcar. Sim. Aliás, isto foi o que criou este movimento dos Sugar Fighters, mesmo por isto, esta consciência dos açúcares. Como eu disse, cerca de 85% dos açúcares nós nem nos apercebemos que consumimos. Por outro lado, nós sabemos, por exemplo, que nós estamos muito acima do consumo de açúcar, enquanto a Organização Mundial de Saúde diz não vamos consumir mais do que 25 gramas, só uma lata de refrigerante tem 30, 40, e o açúcar no café, o açúcar nos iogurtes, nós sabemos, por exemplo, o mesmo tipo... Em todo lado. E é a nível mundial, não estamos a falar só no nosso país. A nível mundial. Por exemplo, a importância dos rótulos. Nós temos, por exemplo, um iogurte, o mesmo tipo de iogurte, poderá ter uma versão que tem mais 15 gramas de açúcar ou menos 15 gramas de açúcar, que é inacreditável. Mas esta é a realidade. E, portanto, o impacto depois o açúcar terá na nossa saúde, e explicando aqui um bocadinho para quem não sabe, para quem desconhece um bocadinho estes mecanismos dos açúcares, a verdade é que, como eu disse e como nós referimos, o nosso corpo é mesmo esta máquina fantástica. Este conjunto de sistemas que o objetivo do nosso corpo é a nossa sobrevivência. O mais tempo com maior qualidade. E muitos dos mecanismos que são ativos no nosso corpo, eles são ativos para a nossa sobrevivência. É a mesma coisa que a inflamação. Eu se tenho sei lá, uma entorse, eu vou produzir ali uma inflamação. Mas é uma proteção. O problema é quando isto se torna crónico, quando eu estou constantemente aqui com níveis de inflamação. E muitos mecanismos do nosso corpo funcionam assim. Quando falamos dos açúcares, é importante perceber que quando eu vou consumir açúcar, o açúcar a curto, médio e longo prazo tem muitas consequências que eu já vou falar um pouquinho, mas a verdade é que quando eu como açúcar eu tenho então um mecanismo de segurança, um mecanismo de segurança que me diz, ok, eu vou comer açúcar e o meu organismo vai libertar uma hormona que se chama insulina, aliás, que é a hormona que mais se fala atualmente, eu acho, porque temos aqui a diabetes a disparar e outras patologias, e sabemos então que o nosso corpo vai libertar esta insulina para ajudar a guardar
guardar aquela glicose, porque nós sabemos que o excesso de açúcar no sangue não é saudável, porque senão, então, e por isso é que uma diabetes é um problema. Portanto, o nosso corpo tem este mecanismo, eu vou guardar esta glicose que está em circulação. Para quê? Ou para produzir energia, mas a verdade é que muitas das pessoas, as pessoas acabaram de almoçar e vão sentar-se e não precisam de gastar tanta energia, ou o meu corpo vai armazenar para gastar posteriormente na forma de glicogênio, ou então o excesso vai ser acumulado como gordura. E é como gordura, digamos, como a gordura visceral, a gordura branca, aquela gordura que não faz falta e que nós não queremos. E, portanto, este é o mecanismo, ou digamos aqui, a rota do açúcar. O que é que acontece com o açúcar? A verdade é que a curto prazo, conseguiram perceber, a curto prazo, quando eu como açúcar, o primeiro impacto será, obviamente, o excesso de peso. Eu vou acumular peso se eu tenho aqui o excesso de açúcar. É preciso perceber que o açúcar se nós não diminuirmos o consumo dos alimentos processados, dificilmente conseguimos eliminar o açúcar da nossa alimentação, ou pelo menos ter um consumo consciente na nossa alimentação. Mas o açúcar também está, quando falamos em açúcar, falamos em glicose, e a glicose também estão em alimentos, por exemplo, quando nós falamos em hidratos de carbono de absorção rápida, o excesso de arroz, o excesso de massa, todos estes hidratos que são absorvidos muito rapidamente na nossa corrente sanguínea, e todos eles vão ter este efeito. E, portanto, temos aqui, a curto prazo, um problema do consumo dos açúcares. Depois, a médio prazo, nós sabemos, quantas pessoas é que dizem, eu sou escrava do açúcar, o quadradinho de chocolate todos os dias, eu preciso disto. De facto, as pessoas muitas das vezes não percebem, pensam que é uma fragilidade, ou, ok, sou muito fraca e tenho que ceder à tentação. Mas a verdade é que voltamos aos nossos neurotransmissores. Nós sabemos, por exemplo, que o consumo de açúcar altera aqui a nossa dopamina, e a dopamina é um neurotransmissor envolvido na motivação, no prazer, no vício. Existem até estudos, por exemplo, na área da indústria alimentar, para perceber qual é que é o ponto certo para criar o vício naquele alimento relativamente ao consumo, à presença do açúcar. E, portanto, quando estamos assim, já sabemos que a médio prazo eu vou tornar-me dependente dessa substância sem me aperceber. Depois, a longo prazo, obviamente, temos todas as patologias e assim respondendo aqui à questão que a Sofia colocou, que é, portanto, nós sabemos que o açúcar, este mecanismo, esta hiperprodução de insulina, porque se eu como muito açúcar, eu vou libertar mais insulina, vai-me criar aqui um quadro, porque às tantas as minhas células deixam de responder. É a mesma coisa que eu esteja constantemente a bater à porta. Às tantas nós dizemos, olha, eu já não vou atender ao vizinho, porque, quer dizer, já é muitas vezes ali a bater à porta. E basicamente, e simplificando-se, é isto, que é aquilo que eu gosto de fazer com os meus alunos também, é simplificar para que todos aí em casa também consigam perceber. Portanto, nós temos tanto esta hiperprodução de insulina que leva-nos então a quadros de alterações metabólicas, como o síndrome metabólico, que depois tem... Como é que nós sabemos o que é o síndrome metabólico? É um conjunto de situações que ocorrem ao mesmo tempo, nomeadamente hipertensão, que também é outra problemática muito falada, a questão da diabetes, alterações na glicémia, a gordura visceral elevada, ou seja, aqui o nosso perímetro abdominal, portanto, tudo questões que podem ser resolvidas através da alimentação. Aliás, uma das minhas formações é também a restrição terapêutica dos hidratos de carbono no síndrome metabólico e o impacto que vai ter no síndrome metabólico, na diabetes tipo 2 e tudo isso. Depois, também sabemos que esta superprodução de insulina também nos leva a quadros de inflamação, também nos leva a problemas como, e poderá ser, digamos, um caminho, uma porta aberta para problemas oncológicos, problemas inflamatórios, doenças autoimunes e outras problemáticas que ocorrem muito. Eu recordo-me, e acho que é importante falar, porque estamos a falar também numa conversa de mulheres, que é, por exemplo, a endometriose, o síndrome dos ovários poliquísticos. Cada vez há mais mulheres com problemas de fertilidade, com problemas nesta área que de facto está muito relacionado com a alimentação. Eu vou-vos dizer, aliás, isto é uma percentagem que a maior parte das pessoas aí em casa se calhar vai ficar assim, mas é a realidade. Normalmente, quando há um diagnóstico de endometriose ou de síndrome dos ovários poliquísticos, acima dos 75%, depois depende se é alguém que é obeso ou alguém que não tem problemas com, digamos, com a taxa ou com a composição corporal, mas acima dos 75% das mulheres com endometriose ou com síndrome dos ovários poliquísticos têm normalmente resistência à insulina ou está no caminho da resistência à insulina. Como é que nós podemos trabalhar a resistência à insulina? Obviamente que é com o estilo de vida, obviamente com a alimentação, obviamente baixando os níveis de inflamação, e isto vai ter um reflexo. Mas é uma caminhada, ou seja, é uma caminhada, sim. É vida, é mudança de vida Sim, para sim, continuar. sim.
Completamente, completamente. Agora, como é que eu dou esse passo? Não é? Que é a pergunta que me fez também a Cláudia inicialmente. Como é que eu dou esse passo? É assumir a responsabilidade. Voltamos aos conceitos do biohacking. Eu tenho uma responsabilidade. Eu termino sempre as minhas sessões com os meus meninos assim. Nós podemos mudar de camisa, de sapatos, mas não podemos mudar da nossa principal casa, que é o nosso corpo. E, portanto, nós temos que assumir esta responsabilidade. Nós devemos chegar ao nosso final do dia e pensar: de que forma é que eu estive disponível para o meu corpo hoje? De que forma é que eu me disponibilizei para otimizar o meu corpo? E é assustador. Mas as pessoas respondem, nem pensei nisso o dia todo. Nem pensei nisso o dia As todo. pessoas não pensam. Exatamente. E uma das coisas que eu costumo dizer também é, muito e eu digo isto aos meus alunos porquê? Porque é a formação, é a base para adultos mais saudáveis. E uma das coisas que é importante é, ninguém, quando vai comer, está a ver a roda dos alimentos. Ninguém está a pensar, ou na pirâmide dos alimentos, exato. Eu não vou, eu tenho o meu prato e vou dizer, olha, aqui no meu prato eu tenho a minha roda dos alimentos. Ninguém pensa nisso, mas se nós tratarmos das nossas estratégias alimentares, às vezes até colocar na agenda. Muitas vezes as pessoas dizem, eu uso uma agenda para isto, uma agenda para aquilo, uma agenda... Mas tudo tem que estar na nossa agenda. Até se eu vou comprar uns sapatos, ou se eu vou tirar 5 minutos para estar com o meu filho, ou se eu vou tirar 5 minutos para preparar a minha refeição. Tudo isso tem que fazer parte do nosso dia-a-dia. E desta forma, com esta planificação, nós conseguimos perceber que conseguimos otimizar. Agora, como eu disse, a responsabilidade de estar para o nosso corpo. E, volto a dizer, a comunidade. A comunidade é fundamental. Eu vou dizer, ok, durante estes 10 dias eu tenho aqui uma comunidade fantástica como os Sugar Fighters, que têm feito um trabalho magnífico. Aliás, é uma das coisas também que eu quero agradecer às mulheres e aos homens que assumiram esta responsabilidade pela comunidade de fazer alguma diferença e de facto ajudar neste processo de início. E dizer, ok, durante 10 dias eu vou assumir o compromisso, eu vou estar presente para mim, eu vou fazer o meu jejum intermitente, vou fazer uma refeição low carb mais consciente na minha alimentação e vou perceber se isto é para mim. Mas agora imagino que ao fim de 10 dias a Cláudia faz o desafio e diz assim: ok, eu senti-me com mais energia, eu senti-me que realmente consegui otimizar, consegui ter uma maior performance, até perdi algum peso, senti-me com maior foco. O que é que a Cláudia vai dizer? Vai dizer que vai parar de... Não, vou continuar. Claro que sim. Essa é a ideia dos 10 dias. Este é o segredo de assumir esse compromisso durante este tempo. Não é uma coisa para fazer durante 10 dias, ninguém fica diabético em 10 dias, ninguém fica com 20 quilos a mais em 10 dias. Mas é para conseguir... Nem os perde. Fazer este... Nem Exato, fica nem os perde. Exatamente, Nós estamos exatamente. quase a terminar, mas queríamos... sabemos que tem um novo projeto, que tem aí um novo bebê e queríamos que falasse um bocadinho dele antes de nos despedirmos. Ok. Então este projeto Sugar Fighters vem muito na consequência e também digamos, na minha experiência profissional e de perceber que existe um conjunto de pessoas inspiradas na mudança, inspiradas em realmente conseguir implementar, passar aos outros esta necessidade e também esta reeducação. Aliás, isto é algo, e a Sofia sabe, uma das minhas formações de base é na área da educação e, portanto, a educação é uma palavra que a mim faz parte de mim e de facto faz todo o sentido passar esta mensagem. E os Sugar Fighters é isso mesmo, é nós aumentarmos a consciência alimentar, é nós propormos este desafio de 10 dias em que vocês vão e têm esta comunidade inspirada na mudança, utilizam alguns ecos, como o caso das cetonas exógenas. Para mim, é mais do que uma dieta, mais do que uma solução, é uma missão, é efetivamente uma missão que eu assumi e que todos aqueles que aderem e que estão presentes para a comunidade realmente querem fazer a diferença. E, obviamente, o meu desejo é que todos consigam experimentar. A vida é só uma, o tempo é o nosso bem mais precioso e se eu posso dar 10 dias, que é o meu bem mais precioso, em prol do meu bem-estar, e se eu posso, durante 10 dias, conseguir perceber onde é que eu posso alcançar a minha melhor versão, isso fará todo o sentido, fará toda a diferença no futuro e também no futuro da minha família e da minha comunidade.